Olá pessoal, sou o Fábio Coelho, psicólogo cognitivo comportamental. Estou gravando esse vídeo para falar um pouco para vocês sobre o estresse nas famílias que têm crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista. O estresse vivenciado por essas famílias é significativo e pesquisas apontam que ele é maior, bem maior do que outras famílias com crianças típicas ou até famílias com crianças com outras síndromes ou dificuldades, visto que o autismo é um diagnóstico que chega aos poucos, muitas vezes demora para chegar ao diagnóstico e isso mexe e torna o ambiente familiar estressante. É importante conhecer para saber como lidar e enfrentá-lo, preveni-lo, que é sempre a melhor maneira de lidar com o estresse. Bom, existem alguns fatores de risco e alguns fatores de proteção em relação ao estresse na família. Fatores de risco e fatores de proteção significam que naquelas famílias que esses fatores estejam presentes, existe uma maior probabilidade do estresse se desenvolver ou não, dependendo desses fatores. Não é um marco, não é um determinante, mas há uma grande probabilidade. A probabilidade aumenta na medida que mais fatores de risco estão presentes. E a probabilidade diminui na medida que mais fatores de proteção estão presentes. Que fatores de risco são esses? E como vocês vão ver, por que lidar com o autismo é estressante? Bom, o primeiro fator de risco diz respeito às mudanças nas expectativas. Uma criança com transtorno do espectro autista ela vai ter as suas peculiaridades, as suas particularidades, e os pais precisam mudar aquelas expectativas que criaram em relação ao filho e se adaptar a essas novas habilidades que o filho vai desempenhar, que vão contrastar com aquelas expectativas prévias. Essa mudança de expectativa com certeza gera estresse, porque o estresse vem presente com esse desconhecido. Um outro fator de risco é o excesso de informação. O autismo ele não existe um protocolo de tratamento, o diagnóstico é lento, existem muitas teorias que se confrontam, muita informação na internet, informação vaga, poucas pesquisas significativas, e esse excesso de informação, cada um falando uma coisa, acaba prejudicando os pais porque eles não têm aonde se embasar, ficam influenciados de várias maneiras e isso acaba gerando também sendo um fator de estresse. O próprio diagnóstico é um fator de risco no sentido de que ele demora, por não ser um diagnóstico através de exames, os exames são só para descartar outras hipóteses, é um diagnóstico feito através de avaliação, esse diagnóstico ele tende a ser demorado, os profissionais buscam muitas informações e são poucos profissionais capacitados no país, então esse processo de busca pelo diagnóstico também é um fator de risco. Recursos como o tempo e como o dinheiro também. Se adaptar a essa nova realidade financeira, a nova realidade de tempo, também é um fator estressante. Então esses fatores de risco geralmente estão presentes em famílias que enfrentam o autismo. Para lidar com esses fatores de risco, nós precisamos desenvolver alguns fatores de potenciais, os chamados fatores de proteção. Bom, que fatores são esses e por que é importante os familiares buscar desenvolver esses fatores? São eles que vão prevenir o estresse na família e promover qualidade de vida. Eu vou citar alguns, só para vocês compreender, e depois a gente pode aprofundar isso nos comentários ou em textos posteriores, para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Competências parentais. Que competências são essas? É o estilo parental que já era prévio. Se você tem um estilo negligente, o seu filho vai sofrer e você vai se culpar mais. Então é um fator que não é um fator de proteção. Aqueles pais que são participativos, que sabem disciplinar o filho, ao mesmo tempo sabem sentar no chão, brincar, ter um tempo para a criança, esses pais participativos, eles têm habilidades parentais desenvolvidas. Isso é um fator de proteção para essa família. Um outro fator de proteção é a regulação emocional. Pais que sabem lidar bem com as emoções e sabiam lidar melhor com as emoções antes desse diagnóstico, tendem a lidar melhor depois com a chegada do diagnóstico. Aqueles que já tinham alguma dificuldade emocional precisam buscar ajuda, porque esse vai ser um fator de risco que pode agravar a situação. Resolução de problemas. Esse é essencial. Resolver problemas será primordial depois do diagnóstico de autismo. Que tratamento escolher, que profissionais confiar, que linha de tratamento seguir, fazer ou não fazer
terapias alternativas. A todo momento você precisará resolver problemas. Essa capacidade ela também pode ser desenvolvida através da ajuda profissional. Então é essencial que os pais consigam entrar no consenso e trabalhar essa resolução de problemas. Depois, logicamente, o otimismo, enxergar as possibilidades e não só focar naquelas dificuldades, naquilo que o filho não consegue fazer. Enxergar as qualidades e ajudar a desenvolver. Perceber que quando se fala em autismo, tudo é uma incógnita. Então, aquelas características que hoje seu filho não faz, não significa que lá na frente ele não possa fazer. Ter otimismo significa ter esperança na vida. E isso é um fator essencial de proteção para as famílias. Outros fatores de proteção é a religiosidade e a espiritualidade. É um psicólogo, é um cientista que está falando, mas as pesquisas demonstram que aquelas famílias que têm um apoio espiritual e religioso lidam melhores com essa situação, porque acabam encontrando apoio mútuo e acabam encontrando apoio naquilo que não tem explicação. Então também é um fator de proteção para essa família. As famílias que conseguem ter esses fatores de proteção tendem a lidar melhor com o estresse e promover melhor o ambiente familiar, promover mais qualidade de vida, lidar melhor com essa situação na família. Aquelas famílias que não conseguem ter esses fatores de proteção, aqueles fatores de risco que eu citei lá no começo da terapia, tendem a se tornar cada vez maiores até chegar num estado de exaustão que geralmente acaba numa depressão. Por isso é tão importante os familiares se cuidarem e não só buscar o tratamento do filho. Se você se percebe em alguma dessas situações, não deixe de procurar ajuda. Você estando bem, seu filho estará bem. Um grande abraço, se gostou do vídeo, curte, comente, compartilhe, que eu terei maior prazer em respondê-los e compartilhar o conhecimento. Grande abraço, até o próximo vídeo.